E as eleições espanholas, pessoal, elas tiveram uma definição bastante indefinida. Mas como explicar que a definição nas eleições é indefinida? Bem, primeiro nós temos que lembrar que a Espanha é uma monarquia parlamentarista. Então, ao contrário do presidencialismo, para que nós tenhamos um chefe de governo, lembrando que o chefe de Estado é o rei, este chefe de governo ele precisa obter a maioria das cadeiras do parlamento, que no caso espanhol, que tem 350 cadeiras, significa obter a maioria mais um, ou seja, 176 cadeiras. E o fato, pessoal, é que nenhum dos partidos conseguiu obter esta maioria. Isso significa que, para governar, qualquer partido vai ter que compor. Qualquer partido vai precisar se compor com outras forças políticas. Mas quem afinal foi o vencedor em número de votos populares? O vencedor foi o PP, como já era realmente esperado e segundo mostravam todas as pesquisas divulgadas pela opinião pública espanhola. O PP é uma força importante política de centro-direita e que disputa com o PSOE, que é um partido de centro-esquerda. Estes dois partidos disputam a hegemonia da política espanhola desde a redemocratização, ou seja, desde 1975, quando o general Franco morre e deixa o poder e a Espanha inicia um processo de redemocratização, nós temos estes dois partidos disputando a liderança e os governos. Em certa medida, este cenário espanhol ele se assemelha também ao cenário português, onde nós temos duas forças como PS, que é o partido atualmente do primeiro-ministro português Antônio Costa, um partido de centro-esquerda, disputando com o PSD, um partido de centro-direita. E também é, em certa medida, o que tem ocorrido na Alemanha desde os anos 50. Isso significa, pessoal, que se o PP teve maioria, mas não uma maioria absoluta, ou seja, teve aí em torno de 30 e poucos por cento dos votos contra 30 e poucos por cento do segundo colocado, que é o PSOE, nenhum dos dois partidos tem certeza de que pode governar. O PP, para governar, ele precisa compor com outros partidos e obter as 176 cadeiras. E aí é que a questão fica bastante árida e bastante dificultosa para o PP. Porque ainda que o PP se aliar, como muitos temem na Espanha, com o Vox, o partido de extrema-direita espanhola, o Vox não tem votos suficientes para dar a maioria para o PP. Os dois juntos não somam 176 votos. Então, o que os europeus têm chamado de cordão sanitário, que significa que a centro-direita não deve fazer nenhum tipo de aliança com a extrema-direita, fica mantido em certa medida. Por quê? Ainda que esta aliança fosse feita, o que causaria, sem dúvida nenhuma, uma perda de prestígio para o PP, não existe garantia de que eles teriam a maioria. O PP precisaria se compor com o Vox e com outras forças políticas menores para tentar atingir os 176 votos. Em certa medida, o PSOE, mesmo tendo ficado na segunda colocação nas eleições, ele está mais próximo de obter os 176 votos do que o PP. Isso porque o PSOE tem mais portas para possíveis acordos. Ele pode fazer acordo com a Sumar, que representa o Podemos e outros partidos políticos de uma frente de esquerda, e ele pode também recorrer a partidos de regiões autônomas, como por exemplo partidos que existem na Catalunha, que sem dúvida gerariam também algumas perdas de prestígio junto ao centro da Espanha, pois Madrid tem bastante receio de qualquer aliança com partidos da Catalunha, já que em geral são partidos com princípios de independência, de tornar a Catalunha independente da Espanha como monarquia. O fato é que nós temos aí agora um momento de intensas negociações que podem chegar num consenso e assim surgir um novo governo, como também podem não chegar num consenso e assim nós termos novas eleições, dessa vez elegendo-se o partido que tiver a maioria dos votos, seja ela a maioria absoluta,
seja ela a maioria relativa. Agora, é muito importante nós observarmos uma característica do parlamentarismo que é bem observado isso tanto em Portugal como na Alemanha. Na Alemanha nós temos a coalizão verde, vermelho e amarelo, né? Ou seja, 3 partidos, os verdes, os social-democratas e os liberais, que se unem para dar sustentação ao governo. E em Portugal nós temos a Geringonça, uma frente ampla de vários setores da esquerda, centro-esquerda e até extrema esquerda que fornecem a base necessária para o governo português até 2022. Essa Geringonça, ela cai, né, em um dado momento que a esquerda se desentende e Portugal convoca as eleições, sendo que aí a população dá a maioria absoluta para a centro-esquerda. Por que nós devemos observar isso? Cientistas políticos têm chamado também as geringonças de governo do tipo Frankenstein. O que seria o governo Frankenstein? O governo Frankenstein ele seria o retalho, né? A emenda de várias forças políticas muito diversificadas. Só que nós só temos observado isso na Europa exatamente por conta da teoria do isolamento, do cordão sanitário contra a extrema-direita. Nós temos observado isso só dentro da esquerda, ou seja, a esquerda tem sido permitida e tem se permitido fazer alianças menos ortodoxas, ou seja, ela se alia com a democracia cristã, ela se alia com a centro-direita, ou se alia até com forças políticas mais à esquerda do que à centro-esquerda. E isso tem propiciado que governos tenham uma base necessária para desenvolver os seus projetos políticos. O fato é que, ao montar essas geringonças, esses governos Frankenstein, em certa medida, cientistas políticos alertam que a centro-esquerda está ao meio que autorizando a centro-direita a fazer a mesma coisa, porém com a extrema-direita. E esse, sem dúvida, é um receio dos europeus. Afinal, as maiores desgraças que ocorreram no século XX foram decorrentes justamente dos partidos de extrema-direita que nas décadas de 1920 e 1930 tomaram de assalto vários países da Europa, entre eles Itália e Alemanha, além de Romênia, Hungria, etc., e fizeram ali germinar o fascismo, o que acabou na Segunda Guerra Mundial. Isso nos leva à possibilidade de um governo que alguns cientistas políticos têm apelidado de uma geringonça, né, um governo Frankenstein, ou seja, em celebração a Franco, né? Ou seja, um governo, seria o primeiro governo espanhol com a presença da extrema-direita desde 1975, ou seja, 48 anos depois da extrema-direita ser desalojada do poder, o mundo assistiria a extrema-direita novamente no governo espanhol. Isso ainda é bastante improvável, na medida em que obter o apoio do Vox não garante ao PP que ele possa governar, ele precisaria de mais votos. Por outro lado, tentar obter também o apoio de partidos da Catalunha é muito difícil para o PP, porque historicamente a Catalunha prefere se alinhar a partidos mais à esquerda, que em geral enxergam com menos radicalismo seus anseios de independência. Vamos acompanhar. Estas eleições na Espanha são fundamentais para o Mercosul e para o Brasil, na medida que a Espanha hoje tem a presidência rotativa da União Europeia. E com isso, eventual acordo da União Europeia com o Mercosul passa necessariamente pela opinião do futuro primeiro-ministro espanhol.